chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. E cerrando o livro, tornando-a a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre unção não é emoção. O profeta falou isto na mensagem Véu Adentro. Ele disse que unção não é emoção. O profeta deu a seguinte definição: ele disse que unção é poder supremo em controle. Quando você tem a unção, você tem poder. Mas eu vou dar a definição aqui e explicar o que é unção. Existem muitas emoções no mundo, e emoção não é unção, e unção não é emoção. Aquelas pessoas que pulam, que gritam, se estribucham pelo chão, falam em línguas, na igreja parece que é a pessoa que tem a maior unção, mas na vida dele no cotidiano, muitos deles compram e não pagam, vivem uma vida de mau testemunho. Então aquela pessoa não tem unção. Ele teve ali uma emoção, ele se emocionou ali, ficou emocionado, porque a unção, ela te ensina tudo. A unção te coloca na posição correta. A própria Bíblia diz que a unção ensina tudo. A unção faz você dar testemunho verdadeiro. A unção faz você ter poder para vencer o pecado, a carne, o diabo e o mundo. Unção é diferente de emoção. O que as pessoas têm muito é muita emoção e falta unção. Mas vamos aqui. A gente leu aí eu vou explicar para vocês aqui desde o começo do que é unção, e vocês vão entender perfeitamente. A gente leu o Salmo 133, que diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce pela barba de Arão, desce as suas vestes sobre o seu corpo todo. Aí diz, ali o Senhor ordena a sua bênção. Observe só, quando os irmãos estão em unidade, estão unânimes, e eles vivem em união, a bênção do Senhor desce. O que precisa é estar em unidade, unânimes. Então não tem jeito da bênção do Senhor não descer. Ali ordena o Senhor a vida. Por isso que eu falo sempre a necessidade de se estar no culto, numa atmosfera, todos unidos, todos de comum acordo, em um só propósito, que veio para adorar, veio para receber algo de Deus, veio para se fortalecer, veio na expectativa. O profeta disse, quando nós vamos para o culto, na expectativa de receber algo, nós receberemos.
Então, Deus mandou Moisés fazer um óleo, chamava-se o óleo da unção. Esse óleo era composto de 11 especiarias. 11. Não vou dar todas aqui para a gente o tempo não correr. Então esse óleo foi feito. Aquele óleo foi usado para ungir Arão, por isso que o Salmo 133 diz, foi colocado sobre a cabeça de Arão. Foi usado para ungir todos os utensílios do tabernáculo. Ele foi feito uma única vez e não foi feito mais, porque toda vez que derramava aquele óleo sobre a cabeça de alguém para ungí-lo, quando você voltava lá, o óleo estava na mesma quantidade, porque Deus fazia aquele óleo permanecer. O que era que acontecia quando pegava o óleo e derramava sobre a cabeça de uma pessoa? Aquilo estava dizendo que aquela pessoa estava sendo ungida. E ungir quer dizer consagrar, santificar para um ato divino, para um favor divino. É quando a pessoa é nomeado para uma função especial. É quando aquele homem tem capacidade que Deus deu a ele para o serviço do Senhor, para um serviço especial. Então se pegava aquele óleo feito de 11 especiarias e derramava sobre a cabeça dele e ungia aquele homem, consagrava aquele homem para aquele serviço especial. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, na Bíblia, para os judeus, o óleo, ele tem um valor muito grande. Ele tem um valor de quê? De luz, de combustível, porque ele era usado, o azeite de oliva que eles tinham, o azeite, era usado para acender candeias, para ter luz. Hoje não tem muito valor, porque hoje nós temos luz elétrica, temos tudo isso, não se usa mais o óleo para isso. Mas lá na cultura deles, esse óleo tinha este valor de luz, de combustível. Você vai ver, aqui eu tenho um óleo chamado o quê? Óleo extra virgem. Existe o óleo virgem e o óleo extra virgem. Você pega a azeitona, a primeira prensa que você dá na azeitona, sai o óleo extra virgem. Eles pegam aqui, todo mundo sabe o que é azeitona, né? Primeira prensa que ele pega aquela azeitona, dá uma prensa nela e pinga o óleo, aquele primeiro óleo que sai é chamado óleo extra virgem. Depois a segunda prensa que ele dá é chamado de óleo virgem. Então você tem o óleo extra virgem, que é o primeiro, da primeira qualidade, e o óleo virgem, que é o segundo. O óleo extra virgem é a noiva de Cristo. O óleo virgem é as virgens nessas. Vocês estão entendendo? Então tem dois tipos de óleo que são virgem, mas um é extra, é mais especial. Então isso aí simboliza a noiva de Cristo, que ela é mais especial. Ela vai ser arrebatada, ela terá milênio e ela tem a cidade santa para ela. O outro óleo virgem simboliza as virgens dessas. Então olha aqui, quando se pegava, para vocês entenderem claramente, quando se pegava o óleo da unção, feito de 11 especiarias, e derramou sobre a cabeça de Arão, e aquele óleo escorreu por sua barba, passou pelas suas vestes, é como passasse pelo corpo todo dele. Aquele homem estava sendo designado para um serviço especial, um serviço de sacerdote. O sumo sacerdote, ele seria o sumo sacerdote, ele estava sendo santificado, consagrado para um ato divino. Aquele homem tinha que ser um homem de grande testemunho, tinha que ser um homem que tinha que ser exemplo. Ele estava rodeado de fraquezas, ele tinha que se compadecer das fraquezas dos outros.
Aquele homem, ele era preparado para entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, no dia da expiação, para fazer a expiação, levando a bacia com sangue, para fazer a expiação pelos pecados de toda a nação. Se aquele homem tivesse pelo menos uma falha, ele era entrado com uma corda amarrada na sua cintura. Se ele tivesse pelo menos uma falha, Deus matava ele ali dentro. Ninguém podia entrar lá dentro, tinha que puxar com a corda para fora. Olha a responsabilidade que aquele homem tinha. Aquele homem foi ungido, preparado, consagrado para aquele serviço divino. Hoje, não é necessário mais, por exemplo, eu ter um óleo especial para derramar sobre a cabeça de uma pessoa para ungir ele. A unção hoje é do Espírito Santo. Amém? Aí Jesus vem e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção está sobre mim. Você sabe que quando Jesus nasceu aqui na terra, ele foi chamado, o nome dele entre os homens foi Jesus. Quando ele foi ungido, ele passou a ser chamado de Jesus Cristo. Cristo quer dizer a unção, o ungido, o Messias ungido. Aí ele vem e diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção, a capacidade, a santificação. Esse Espírito tem, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo que estava dentro dele, tinha capacitado ele para um serviço. Que serviço era ele? Quando um homem está sobre a unção de Deus, ele está apto para fazer o bem. Jesus disse, ele me ungiu para quê? Qual foi a finalidade que ele me capacitou? Para quê? Para ungir, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a visão dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele me capacitou para fazer todas estas coisas aqui. Quem está ungido com o Espírito de Deus está apto, está capacitado para fazer coisas boas, coisas maravilhosas. Jesus estava apto e capacitado para fazer tudo aquilo. O profeta diz, unção é poder supremo sobre controle. Amém? Quando um homem tem o Espírito Santo, quando um homem está ungido pelo Espírito Santo, ele está apto e capacitado para fazer o bem. Um homem que está ungido pelo Espírito Santo, ele está para fazer isso que Jesus fez. Ele não está atrás de arrancar o dinheiro das pessoas, de ter fazenda, de ser chácara, ter mansões, de ter vida boa aqui na terra, não. Aonde foi que Jesus disse alguma vez, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele vai me dar uma casa boa, vai me dar um carro bom, vai me dar isso? Não, ele me ungiu para ajudar a cego, para ajudar a coxos, para ajudar a doentes, para tirar pessoas da prisão, me ungiu para fazer isto. O Espírito Santo unge pessoas para fazer isto. Não é para ser charlatão e pegar o dinheiro das pessoas, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí, hoje está aquele lema. Ai daquele que falar contra o ungido de Deus. Eu sou doido de falar contra o ungido de Deus? Eu sou doido de ver um homem verdadeiro pregando a palavra, lutando, batalhando, dando tudo o que tem, e eu falar contra ele? Agora, falar contra charlatões, contra mercenários que está aí, eu não tenho medo de falar, porque esses aí não têm o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus estivesse neles, eles estavam preocupados em evangelizar os pobres, em ajudar as pessoas que estavam oprimidas. Eles estavam preocupados em fazer o bem para essas pessoas, não de arrancar o dinheiro deles, arrancar tudo que eles tinham, não, para poder eles ter uma vida boa. Não, Jesus nunca fez isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então,
Quando Jesus disse assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele tem me preparado, me capacitado para fazer tudo isto, para fazer estas grandes coisas, essas coisas maravilhosas. O Espírito de Deus ungindo o homem, esse homem está preparado para fazer grandes coisas, para fazer coisas maravilhosas. A unção é uma coisa que ensina a pessoa tudo. Olha aqui, primeira carta de João, vamos ver isso aqui, vocês segurem aí, que diz assim, para nós assim, João 2:20, e vós tende a unção do santo e sabeis todas as coisas. Aí no 27 ele diz, essa é a unção que vós recebeste dele, a unção que vós recebeste dele, ficai em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha só, a unção do santo, que a unção é o próprio Espírito Santo, ensina a pessoa tudo. Ensina a pessoa a ser equilibrado, ensina a pessoa a testemunhar, ensina a pessoa a viver uma vida correta, ensina a pessoa a viver uma vida conforme as Escrituras, em obediência, ensina a pessoa a crer, ensina a pessoa a viver a palavra. A unção, o Espírito Santo ensina tudo. O que nós necessitamos, o que o povo precisa é do Espírito Santo, é desta unção sobre a pessoa que faz ele fazer a coisa certa. Você não terá mais necessidade de nada, porque a unção ensina tudo. Então João disse, você não tem necessidade, permaneça com a unção do santo, e você verá que esta unção te ensina tudo. Observe, quando a gente pega as Escrituras, a primeira coisa que a gente tem é os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos vai nos ensinar sobre o Calvário, sobre a morte de Cristo, como receber a Cristo. Vai nos ensinar o sangue derramado, vai mostrar a caminhada de Cristo aqui na terra. Quando a gente chega no livro de Atos, o livro de Atos nos ensina a receber o Espírito Santo, receber esta unção, para estar pronto, para estar preparado. Então, primeiro a pessoa aceita Cristo, a redenção, o que Cristo fez por você. Tudo que nós temos, nós sabemos que é pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, nada por nós. É os méritos de Cristo que nos trouxe até aqui. Então, nós recebemos Cristo. Próximo passo é receber o Espírito Santo, receber esta unção. Depois do livro de Atos, o que é que segue? As cartas de Paulo. As cartas de Paulo vai te ensinar a ser um bom patrão, uma boa esposa, um bom marido, um bom empregado. Vai ensinar no dia a dia como você deve se comportar numa vida equilibrada. Então, primeiro se recebe o Calvário, Jesus, o que Ele fez por você. Depois disso, prossegue numa vida de obediência, vai receber o Espírito Santo, a unção, e a unção vai te ensinar a viver uma vida equilibrada no dia a dia. Aí o profeta vem e diz, rápido requer posição natural, posição no dia a dia, posição na rua, em casa, no trabalho. Você tem que ter uma vida equilibrada, mas para ter uma vida equilibrada é necessário primeiramente receber a unção que ensina tudo. Aí você viverá uma vida equilibrada. Amém, irmãos? Então veja, essa é a sequência. Essa é a sequência.
Não tem outra. Nós chegamos ao Pentecoste. E lá no Pentecoste, aquela unção ia descer sobre aqueles apóstolos. Mas Jesus disse assim: espere até que do alto sejais revestidos de poder. Espere até que essa unção desça, para vocês serem revestidos de poder. Mas espere. O que era que eles tinham que fazer para receber isto? Estavam no mesmo lugar, todos unânimes em oração. Estava alinhada a sua vida com a palavra. Então o Espírito Santo foi e desceu. Quando aquela unção desceu, eles saíram com alegria. E Pedro pregou 15 minutos e ganhou 3.000 almas. Mas porque a unção estava ali. A unção. A unção estando numa pessoa, ele faz coisas maravilhosas. Poder sai da vida dele para grandes coisas. Mas é coisa ordeira, não é coisa de todo jeito não. Unção não é emoção. Uma pessoa que diz ter a unção, ele tem que ter uma vida equilibrada, tem que ter uma vida de testemunho, tem que ter uma vida rendida a Deus. E esta unção faz isso. Então, pular, gritar, saltar, se estribuchar, não adianta nada. Se ele ali na rua, ou em casa, ou no trabalho, ou com as pessoas que ele convive, ele dá mau testemunho, ele não tem a unção de Deus. Eu sei que todo homem que tem a unção, ele é alegre, ele tem alegria. Mas essa alegria não extrapola a palavra. Não passa dos limites da palavra. Ele obedece a palavra porque o Espírito Santo é ordeiro. Ele coloca tudo em ordem. Por isso quando você vê uma mulher pregadora dizendo assim: eu sou usada por Deus, eu tenho unção, tem nada. Deus não te deu. Deus não ultrapassa a sua palavra não. Por mais que uma mulher seja capacitada, seja apta para pregar, mas Deus não deu para ela esta comissão de pregar. Talento, capacidade e talento não pode ultrapassar a ordem que Deus colocou na palavra. Não admite que a mulher ensine nem exerça de autoridade de homem. Então, qualquer talento, qualquer capacidade, qualquer emoção não pode ultrapassar aquilo que Deus deixou na palavra. Um homem com a unção, uma mulher com a unção, ele não ultrapassa a palavra. Ele diz amém para toda a palavra. Amém, irmãos? Posso prosseguir? Então veja isso. Vamos lá. Então, um homem ungido, ele não tem medo de nada. Davi era um homem ungido. E por ele ser ungido, ele não tinha medo do gigante Golias. Por ele ter a unção de Deus nele. Porque medo é uma arma diabólica. O profeta lembrando disso: quando você tem medo, Satanás ganha terreno. O medo só passou a existir depois do pecado. Antes do pecado não havia medo. Deus vinha visitar Adão toda tarde. E ele não tinha medo. No dia que ele caiu em pecado, Deus veio visitar ele e disse: Adão, Adão, onde está? Mostrando que é Deus que procura o homem. Deus estava procurando por Adão. Deus sabia onde Adão estava, mas ele perguntou: Adão, Adão, onde está? Aí Adão disse: eu ouvi a tua voz na viração do dia, mas tive medo e me escondi.
passou a ter medo depois do pecado. O profeta disse: quando você tem medo, Satanás ganha terreno, Satanás avança. Há uma coisa que lança fora todo medo, é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então Samuel tinha ido na casa de Jessé e ungiu Davi como rei. Ungiu para aquele serviço especial. Pegou o óleo e foi lá e ungiu, colocou sobre a cabeça dele. Aquele homem estava sendo separado, consagrado, santificado para um serviço especial. O pastor de ovelha que se transformou rei de Israel. Deus estava designando ele para um trabalho, para um serviço especial. Então um homem sobre a unção, ele não tem medo de nada. Golias afrontou os exércitos de Deus durante 40 anos, 40 dias. Todos os dias ele afrontava, não tinha nenhum que tinha coragem de enfrentar. Quando Davi chegou e disse: quem é este incircunciso para zombar dos exércitos do Deus vivo? Eu vou lutar com ele. Por quê? Não era Davi, um homem pequeno, que faria ele vencer o gigante Golias, mas a unção que estava nele, o poder que estava nele, dava coragem para ele, dava força e sabia, fazia ele ter fé para vencer o gigante Golias. Amém, irmãos? Então, é assim, ó. Uma pessoa sobre a unção do Espírito Santo, ele vai longe. Ele não tem medo das afrontas. Ele não tem medo das tribulações. Ele não tem medo dos problemas. Ele sabe que é nos momentos de tribulações que o seu espírito é aperfeiçoado. Você jamais tem óleo se não esmagar a azeitona. Jamais. Lá no Getsemane, Jesus estava no lugar do óleo. Getsemane quer dizer lugar do óleo. E ali ele estava sendo prensado. E ele estava suando sangue. Mas mesmo suando sangue, sendo prensado, ele não desistiu. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Um homem sobre a unção, ele quer fazer a vontade de Deus, quer que a vontade de Deus prevaleça. A vontade de Deus vai prevalecer na vida de um homem que tem unção. Então você tem. É no período de dificuldade, de tribulação, que as pessoas chegam mais próximas de Deus. Esse é o período. Se não fosse as tribulações que Davi passou, Davi foi rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelos seus irmãos e perseguido por Saul. Mas se não fosse essas dificuldades que ele tivesse passado, ele jamais tinha composto os salmos que ele compôs. Todo aquele compêndio de salmos maravilhosos que Davi deixou, foi nos momentos de tribulação da vida dele. Davi deixou aquele compêndio de salmo. E foi nesses momentos de tribulação que ele encontrou mais unção de Deus, mais força de Deus, mais vigor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A unção, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, todo crente, quando está em problema, ele está no propósito de Deus. Quem está no propósito de Deus vai enfrentar problemas e tribulações.
Quem não enfrentar problemas e tribulações não vai chegar a ter mais unção, não vai ganhar experiência, não vai ser perseverante, não vai ter mais esperança. Na tribulação nós não devemos murmurar, porque o momento em que o povo de Deus gozou mais da presença de Deus foi no Êxodo, foi na saída do Egito, mas foi o momento que o povo mais murmurou e caíram por terra. Mas foi o momento que mais gozaram da presença de Deus, foi ali. Mas a murmuração fez eles cair um por um. E no original, murmurar quer dizer amaldiçoar o plano de Deus para a tua vida. No original. Se o plano de Deus é que você passe por tribulações, por problemas, por dificuldades, para te aperfeiçoar, diga assim, amém. Mas ali Deus mandava, faltava, eles iam murmurar, amaldiçoavam o plano de Deus. O plano de Deus era aquilo, era deixar faltar água para poder trazer água da rocha, era deixar faltar aquilo para poder provar o seu povo, mas eles não entendiam, começavam a murmurar, amaldiçoar o plano de Deus para a sua vida.